Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Voltamos com o seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 14 de março de 2023. Nós vamos com a nossa programação agora, estamos com o Política com Pimenta, já estamos aí com o Júlio Redel, Osmar Bento Campreguer conosco nesta manhã de terça-feira para debatermos aí os principais assuntos da política nacional. Vou cumprimentando meu amigo Osmar Bento Campreguer. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes e bom dia à equipe da Rádio Cultura. Tudo bem, Júlio Redel? Um abraço para você. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Osmar, Aldori, a todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham pela Cultura FM. Muito bem, eu quero começar o nosso debate do dia de hoje, porque com um tema que estava na mídia no dia de ontem. Eu li pelo menos em três locais diferentes, e um falando que o Lira critica mau uso das redes sociais. O presidente da Câmara defendeu o projeto de lei sobre o tema. Moraes defende responsabilização de empresas de mídias sociais. Magistrado defende que a regulação deve ser feita em etapas para ser mais efetiva. E depois, ainda ali que Gilmar Mendes, redes sociais atuam como tribunais. Ministro do Supremo Tribunal Federal defende responsabilizar plataformas digitais por conteúdos publicados. Quando começam essas publicações em massa a respeito de um tema, porque alguma coisa vai acontecer. O que esperar, então, né? Já Lira, que é o presidente da Câmara, uma das autoridades que, por quem vai ter que passar esse projeto, né? Vai ter que passar lá pela Câmara dos Deputados, e o Lira já está bem aberto a essa situação. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando aí no mesmo dia sobre o tema. O que esperar dessa regulamentação das mídias sociais, que também o próprio governo federal já vem falando a respeito, Júlio? Então, eu vejo com muita preocupação esse momento, né, esse tema da regulação das mídias sociais ali, porque assim, a gente corre um sério risco de ultrapassar justamente os limites do Estado democrático de direito para um Estado de exceção, se é que já não ultrapassamos. Por que eu digo isso? Porque no ano passado, e nós podemos colocar isso dentro dos nossos livros de história, né? No ano passado, no período das eleições, nós tivemos um período de censura, né, em uma ação aí meio monocrática e depois abonada por alguns ministros do STF. Tivemos aí a censura feita para com alguns meios de comunicação, para com alguns jornalistas, para com alguns empresários, né? Se a gente recordar, nós tivemos empresários aí presos, busca e apreensão, justamente sobre um tal suposto crime de golpe que poderia ter acontecido, que na verdade não aconteceu e até hoje não foi provado. Então tivemos sim essa censura. E quem é que definiu isso? O próprio judiciário. Então, seguindo um resumo de um Estado democrático de direito, é quando existe uma soberania, isso garantido pelo seu artigo 1º da Constituição, elaborado através das vontades do povo, as eleições, e isso vindo através do seu legislativo, o que articula e o que mencionou muito bem o próprio Arthur Lira. Parece que o Arthur Lira agora está começando a se fazer aí do seu cargo. Então, são essas situações que a gente precisa analisar e definir muito bem até que ponto que vai o limite do próprio judiciário, do próprio legislativo e do próprio executivo. Que precisa ser feito alguma situação, criado algum mecanismo para limitar a questão das expressões e dos conteúdos, sim, é necessário. Mas até que ponto que eu estou gerando aí uma censura ao direito de livre expressão do cidadão dentro de um Estado democrático de direito? Estado de exceção é quando se utiliza de um meio aí para fazer e suspender todos esses direitos democráticos com uma medida, mesmo que seja temporária. E o pior, né, nesse caso, essa medida de exceção foi feita pelo próprio judiciário. Então, o judiciário que criou as leis, criou as prerrogativas e está julgando.
O próprio caso do 8 de janeiro é um exemplo disso. O 8 de janeiro foi denunciado pela PGR e está sendo analisado dentro do Supremo. Mas o Supremo analisa pessoas que têm foro privilegiado. Então, nós vamos recorrer a quem? Então, cabe sim avaliar os limites de cada órgão, incluindo o judiciário. Bem, Osmar Campreguer, sua opinião a respeito desse tema. A Europa está elaborando leis para coibir os abusos nas redes sociais. Por quê? Porque eles entendem que as próprias redes sociais, elas se beneficiam dos conflitos e da mentira para faturar mais. Então, a mentira está sendo potencializada para poder ter mais audiência, para atrair mais os usuários da rede social. Então, esse é um ponto que está sendo visto. O que foi feito ano passado não foi censura, foi impedir que concessões públicas fizessem propaganda política. Aquela emissora, particularmente, que se diz censurada, era uma propaganda, era, na realidade, um cabo eleitoral, a porta-voz do governo da época. Então, a censura não é impedir que alguém utilize uma concessão pública para fazer propaganda. Mas, voltando às redes sociais, elas precisam, a Europa está fazendo isso, os Estados Unidos estão fazendo isso, porque eles entendem que a rede social ela tem interesse em propagar mentira, porque isso gera faturamento para eles. Então, esse é o grande problema. A mentira, a calúnia, o atrito, ele está dando mais audiência para as plataformas. E é por isso que elas, de certa forma, se abstêm de combater, porque isso gera ganhos para elas. Então, essa é a grande questão. É isso que precisa regular. Eu acredito que a ideia de tornar as mídias sociais como enquadrar na mesma lei de imprensa é algo muito positivo, porque dali ela seria capaz de coibir os abusos. Acho que é um caminho, não sei se é o caminho definitivo. De toda forma, precisa haver uma regulação para que não seja um campo aberto para agressões, para mentiras e para toda forma de calúnia ou difamações dessas redes sociais. Eu acredito que deve haver, e o judiciário, o legislativo, que é o papel dele, vai encontrar um caminho para coibir os abusos e enquadrar essas leis, não censurar, mas criar regras claras para seu funcionamento. Muito bem, vamos lá. Seguindo esse raciocínio do Osmar aí, que a Jovem Pan era um cabo eleitoral aí do governo anterior, vamos ver se Globo, UOL e Folha, Estadão vão ser censurados agora por serem cabo eleitoral do atual governo. Vamos lá então, vamos para o nosso próximo tema. O tema é o seguinte: vocês já ouviram falar daquela história da raposa cuidando do galinheiro? Pois é mais ou menos isso que a gente vai dizer por aqui. O portal Antagonista falando o seguinte: MST disputa superintendências do INCRA. Isso mesmo, o MST disputando superintendências do INCRA com o Centrão, ô Júlio. Liga o microfone, Júlio. Liga o microfone. Estou... Voltando. Então, assim, é preocupante, né, a gente ver essas situações, porque, assim, ó, a gente quer torcer pelo Brasil, né? A gente torce pelo Brasil, a gente quer o sucesso, apesar de a gente ver essas situações. Mas está difícil, né? Dia após dia, situações e esse tipo de notícia. É o preocupante ver realmente o caminho que o Brasil está tomando. Lá em janeiro, quando me questionaram, né, e deve estar ali registrado, né, como é que eu esperava a questão do novo governo, eu disse, eu me lembro muito bem, né? Sendo otimista, eu acho que a gente aguenta 2 anos. Sendo pessimista, a gente aguenta 6 meses. E para dar 6 meses, falta mais 3. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com isso que estamos realmente caminhando para uma situação mais complicada. Hoje a gente vê muitas empresas aí
se segurando nos investimentos, revisando a questão de contratações. Então, a gente torce para o Brasil, mas a gente só vê coisa negativa. Aumento de ministérios, reoneração dos combustíveis, indicações de amigos. Vamos lá, poderia até ser competente, mas são amigos, né, para esses cargos dentro do governo, criação e estudo de novos impostos. Então, tu está afogando o sistema, né, principal, a engrenagem principal de crescimento do Brasil. Está seguindo totalmente a cartilha da Dilma, né, e vai criar desemprego, vai criar crise. Várias empresas eu tenho conhecidos no meio aí que ano passado já tiveram dificuldades, porque ainda não se recuperaram do período de pandemia, tiveram dificuldade para cumprir aí com a folha do 13º salário, né, que foram aí buscar no mercado financeiro aí algum subsídio para conseguir compensar e garantir os seus direitos. E que está complicado agora fazer essa reposição. O mercado não está dando sinais justamente dessa recuperada. Então, assim, se fosse baixar os impostos, talvez o mercado reagiria, incentivaria o comércio e a gente conseguiria fomentar ainda mais. Se a gente desonerasse a folha de pagamento, as empresas iriam contratar mais. Isso é um resultado que a gente vê. É aquele lema, né? Quem vende mais porque vende mais barato, né? Acho que nós temos um patrocinador, inclusive, que fala isso aí na rádio, e é mais ou menos isso. Se a gente tiver condições, e o funcionário e o empresário, ele olha muito isso, se ele tiver condições de contratar mais, ele vai contratar. Se ele tiver condições de vender, de colocar o seu mercado, de investir, ele vai fazer. Só que ele não consegue enxergar nenhuma oportunidade com o atual governo, porque hoje tem uma legislação, você monta o seu negócio em cima disso, e amanhã, de repente, vem um outro imposto. E esse do INCRA é só mais um exemplo de colocar um amigo dentro de um órgão público. Tudo bem, Osmar, seu posicionamento a respeito dessa situação de MST estar pleiteando cargos dentro do INCRA, né, que tem a ver com terra, com demarcação de terras, enfim. Sim, primeiro eu quero desafiar você a apontar uma mentira dos 4 jornais que você citou, das 4 portais. Eu desafio você. Inclusive, eu parabenizo você porque uma das perguntas que você fez hoje, você usa esses jornais para fazer a pergunta. Mas, esses jornais são profissionais e eles expõem as manchetes que são dos diários. Você pode ir lá todas as notícias. Agora, se você começar a usar os comentaristas, eles têm tendência para cá e para lá. Voltando ao assunto do MST. O que era natural? O governo federal utilizar os 100 teras para fazer parte do INCRA ou o governo usar o pessoal do agronegócio para ser presidente do INCRA? Quem é que vai tratar da reforma agrária? O pessoal do agronegócio ou o pessoal do MST tem interesse na reforma agrária? Nós temos que ver. O MST não é o que alguns citam, essa absurda de dizer que é um grupo terrorista, tirado da cabeça dos Salles, o ecologista que era a favor da derrubada. Ano passado, nós tivemos a tragédia do Centrão dirigindo o INCRA. Tragédia completa. Vocês acreditam que aqueles caras que derrubam a Amazônia são do MST? Então, eu não defendo o MST. Ele está cumprindo a função social. Se não fosse o MST, o nosso agronegócio estaria muito mais atrasado, porque o agronegócio, ele se vê obrigado a produzir, caso contrário, ele poderá ter as terras dele invadidas por ser terra improdutiva. Então, eles estão obrigados a utilizar o terreno, as terras, na maioria deles, para não serem invadidos. Outra coisa, aonde tem justiça social, o MST não está presente. Aqui na nossa região, não está presente. Ele esteve presente aqui no Dr. Pedrinho, ficaram alguns meses e foram embora porque não tiveram acolhido o pedido dele. Então, nós aqui da nossa região nem podemos falar em MST porque nós não sabemos o que é. O que o MST faz? Ele invade, eu acho isso errado. Mas ele não atinge pequenas propriedades. Pobre nenhum é atingido. Eles fazem exagero, sim, porque ninguém vai pedir terra e chega lá, por favor, meu senhor, me dê uma terra. Tem algum evento político? Sim, tem, e eu acho isso
errado, mas ele já tem 35 anos, fundou escolas, ele produz muitas coisas boas para o Brasil. Então, não é todo negativo. Ele tem os seus méritos e ele tem a sua importância e ele é bom para o Brasil porque faz principalmente o grande produtor produzir. Muito bem, só para também aproveitar, Osmar, não falei que os portais estavam falando mentira, também te desafio a mostrar uma mentira que a Jovem Pan tenha mostrado, né? Eles têm tendência dos comentaristas, e assim como os portais agora, quando se fala de comentarista, tem o seu lado, e certamente esses que eu citei aí também é um lado mais tendencioso para o governo atual, com certeza. Mas vamos lá, seguindo em frente agora, nós vamos com o último tema da nossa Política Cumprimenta, do nosso Política Cumprimenta de hoje, que é o seguinte: o Brasil voltará a exigir vistos de cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Aí eu faço a pergunta para você, Osmar, vou começar contigo agora. Né? Por que disso? Você concorda com isso? Será que o Brasil está preocupado que os imigrantes americanos, canadenses, japoneses vão vir para cá e vão ficar por aqui sem visto, vão ficar ilegais aqui no Brasil? Não se trata disso. É uma medida, a liberação do visto é uma medida recíproca. Como o Brasil não tem reciprocidade, o Brasil está fazendo o mesmo que os outros países. Os países que tiveram seu visto suspenso foi justamente porque ele não tem reciprocidade. Por que o Brasil vai permitir que um americano, um canadense, japonês e australiano entrem no Brasil se o brasileiro não pode fazer isso nesses países? Então, é só uma questão, o que acontece? Se esse governo, se o Brasil quiser, Estados Unidos quiser os brasileiros, o visto para os americanos, eles têm que negociar para o Brasil, oferecer algumas vantagens, e não só simplesmente o Brasil oferecer vantagem aos americanos e aos 4 países e o brasileiro não ter vantagem nenhuma. Por que o brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos sem visto e o americano pode? Essa é a pergunta. É só uma questão de mão dupla. Se o Brasil permite a entrada sem visto, deveriam os outros países também permitirem. Isso não aconteceu. Foi uma ação unilateral do governo anterior que permitiu que esses países, que seus cidadãos visitassem o Brasil sem visto. Então, eu não vejo absolutamente nada de anormal. Deveria ser uma mão de 2 vias, e não apenas uma mão de uma via como era anteriormente. Muito bem, mas também, Júlio, uma das ações que fez com que isso fosse feito foi para facilitar o turismo no Brasil, e esses 4 países foram responsáveis aí por um grande volume de divisas trazido aí para o país. E não só isso, né? Claro que tem muito a ver com essa situação do turismo, e hoje, assim como eu mencionado anteriormente, precisamos criar condições para que o comércio, para que a indústria consiga reagir e se recuperar de uma pandemia. E aí cria-se novamente uma situação de empecilho, né, de impedimento. Isso, na verdade, foi feito lá em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Agora, Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, esse pessoal ele vai vir para cá para turistar, eles vão fazer turismo. Ninguém vai vir pedir asilo desses países aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que assim, a gente tem que facilitar para gerar justamente essas situações dentro do nosso mercado. E aí, por outro lado, que recado que eu estou dando para a Europa? Que recado que eu estou dando para todos esses outros países? Porque ao mesmo tempo que eu crio esse empecilho novamente para a entrada desses países, eu estou restabelecendo conversas com o ditador da Venezuela, eu não estou assinando carta contra as ações condenáveis do Daniel Ortega, que se diz presidente, mas ditador da Nicarágua, eu estou permitindo que porta-aviões de guerra, né, que navios iraquianos possam atracar em portos brasileiros. Então, eu estou dificultando para países que eu tenho uma boa relação e eu tenho que manter essas relações,
E eu estou facilitando e criando um desconforto institucional com outros países. Então, assim, esses países não são bem vistos. Isso criou uma situação, esse último caso dos navios iraquianos mesmo, criou uma situação bem delicada aí com os próprios Estados Unidos e com alguns países da Europa. Tivemos aí, na última semana, a reeleição de 100% do Xi Jinping na China, né? Eleito, novamente, reeleito pelo Partido Comunista Chinês. Então, esse é o tipo de país que eu quero ter relações? Sim, a China é importante, a gente precisa, mas esse é o tipo de país que eu preciso demonstrar que eu tenho empatia. Eu posso manter uma relação comercial, mas não simplesmente utilizar e defender esses métodos. Então, eu me aproximo de países ditatoriais e me afasto de países que eu tenho uma liberdade garantida, como os Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Então, há de se refletir para onde que o Brasil está caminhando. Muito bem. Dito isso, nós vamos encerrando então nosso Política com Pimenta de hoje, agradecendo a audiência, agradecendo também aos nossos comentaristas que voltam na quinta-feira para mais debate, para mais discussão aqui a respeito da política nacional. Vou me despedindo do meu amigo Osmar Bento Campreguer. Até na quinta, Osmar. Até na quinta. Eu quero lembrar que esses 4 países representam apenas 1% do turismo brasileiro. Agradeço aos ouvintes, agradeço, bom dia, Júlio, bom dia, Odair, bom dia, nossos ouvintes e a equipe da Rádio Cultura. Até quinta, então. Até quinta, Júlio, um abraço para você, até na quinta-feira. Um abraço, Odair, um abraço, Osmar, Aldorias, todos os nossos ouvintes, até na próxima quinta-feira.